Graça e paz, amados. Mais uma vez estamos de volta com mais uma live para levar até você a palavra de Deus. Enquanto não voltamos aos templos, aos cultos no templo, nós estaremos enviando lives para que você possa se alimentar da palavra de Deus. Domingo próximo passado, nós iniciamos uma breve explanação em torno das 7 igrejas da Ásia. Apocalipse, capítulo de número 1, que é uma revelação de Jesus Cristo, a qual Deus mostrou ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Por isso, meu amado, nós trabalhamos na semana passada a igreja de Éfeso. E hoje a segunda carta é a carta à igreja em Esmirna. Nós vamos começar com a leitura da palavra de Deus. Carta à igreja em Esmirna. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo de número 8 ao versículo de número 11. Diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Reconheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto assim, sinagoga de Satanás. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aleluia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos por este momento maravilhoso na tua presença. Deus, em nome de Jesus, mais uma vez eu te peço pela tua graça, pela tua misericórdia, que o Senhor venha nos usar como vaso de honra, como canal de bênção, como instrumento de trabalho em tuas mãos, para que vidas sejam alcançadas, para que vidas sejam restauradas, para que vidas sejam revigoradas, meu Pai, pelo poder da tua palavra, pelo poder do Espírito Santo. Deus, em nome de Jesus, usa-nos segundo a tua vontade. E que não venha teu servo, Senhor, a falar, a explanar o que quer, o que deseja, não, de forma alguma, mas que teu Santo Espírito venha falar aquilo que precisamos ouvir, Pai. E precisamos ouvir, nos alimentar da tua palavra. É assim que oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Meu amado, minha amada, Apocalipse capítulo de número 2, na segunda carta às igrejas da Ásia, que na realidade foram 7. A semana próxima passada nós trabalhamos carta à igreja de Éfeso e hoje carta à igreja de Esmirna. Meu amado, minha amada, as igrejas de Esmirna e Filadélfia não receberam nenhuma repreensão do Rei Jesus, que as encoraja em vista da perseguição enfrentada. Ou seja, só as igrejas das 7 igrejas, só as igrejas de Esmirna e Filadélfia não receberam repreensão do Senhor Jesus. Que coisa linda, que coisa maravilhosa. A igreja não ser exortada, não ser repreendida. Meu amado, minha amada, isso serve de exemplo para mim, para você, para nós, que somos a igreja de Cristo na terra. Amém? A igreja de Esmirna, meu amado, ela tinha ruas pavimentadas, bibliotecas, ginásio,
santuário dedicado a seus deuses. Porém, era uma grande cidade, bastante movimentada. O versículo de número 8 diz assim a palavra do Senhor: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Estas coisas, que coisas? As coisas que serão ditas no versículo 9, versículo 10 e versículo 11. As coisas que serão explanadas, que serão alertadas. Quem diz isso? O primeiro e o último. Aquele que esteve morto e tornou a viver. Quem é ele? Ele é o Alfa e o Ômega. Pastor, e o que é o Alfa e o Ômega? O Alfa, a primeira letra do alfabeto grego. O Ômega, a última letra do alfabeto grego. E ele, Jesus, é o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Amém? Aleluia, louvado seja Deus. Quem é ele? Ele também é aquele que esteve morto e tornou a viver. Só ele esteve morto e tornou a viver. Porque ele tem poder. Porque ele é poder. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é onisciente, sabe todas as coisas. Ele é onipresente, está em todos os lugares ao mesmo tempo. E ele é onipotente. Ele é todo o poder. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Esteve morto e tornou a viver, porque ele tem poder para vencer a morte. Ele está acima da morte. Ele é Senhor da vida e da morte. Meu amado, minha amada, não sei quais são os teus problemas. Não sei qual a tempestade na qual você está inserido. Se na pandemia, se em outro contexto. Clame a Ele. Busque a Ele. Se ajoelhe aos seus pés. Entra no teu Sabaote, no grego, no português, o quarto da bagunça. Entra lá. Te ajoelha aos pés do Senhor. Conversa com Ele. Talvez aos teus olhos, teu problema já não tenha mais solução. Talvez aos teus olhos o problema do teu parente, do teu familiar, já não tem mais jeito. Mas você vai estar conversando com alguém que tem todo o poder. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E este que tem todo o poder é o que vai dizer algumas coisas agora para mim e para você. Na sua carta à igreja de Esmirna, ele diz: conheço a tribulação pela qual você está passando. Lembra que ele também disse isso na carta à igreja de Éfeso? Quando ele disse: conheço as tuas obras. Agora, na carta endereçada à igreja de Esmirna, ele diz: conheço a tribulação pela qual você está passando. Meu amado, minha amada, o Senhor me conhece. O Senhor te conhece. O Senhor conhece as nossas obras. O Senhor conhece o que quer que nós passemos em cima dessa terra. Nossos momentos de bonança, de felicidade, de tranquilidade, de paz, de amor. Mas Ele também conhece as nossas tribulações. Ele sabe o que eu tenho passado, o que você tem passado, o que nós temos passado. E ele diz no versículo 9: conheço a tribulação pela qual você está passando, a sua pobreza, embora você seja rico. Como se explica isso? E a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto assim, sinagoga de Satanás. Versículo de número
9. Meu amado, minha amada, se você parar para observar um pouquinho antes, aliás, você vai entender que a igreja de Esmirna já estava sofrendo blasfêmia, já estava passando por tribulações. Olha o que diz o versículo 9: conheço a tribulação pela qual você está passando. A igreja estava em tribulação, a sua pobreza, embora você seja rico, e as blasfêmias dos que se declaram judeus e não são, sendo assim, sinagoga de Satanás. A igreja de Esmirna estava sofrendo blasfêmia, calúnias dos então judeus da época, que se diziam adoradores, perfeitos, estavam blasfemando contra a igreja de Esmirna. Meu amado, você bem vai entender que ele diz que essa igreja passará sim por tribulações e que sofrerá situações até de morte. Verdade. Conheça a tribulação pela qual você está passando. Os crentes de Esmirna, meu amado, eles eram pobres financeiramente. Era uma igreja sem recursos, ou de pouquíssimos recursos. Não era uma igreja bastarda, não era uma igreja de empresários. Até porque os ricos da época, que geralmente eram judeus, que achavam que o fato deles serem bem de vida, materialmente falando, lhes dava respaldo de serem bons adoradores, digamos assim. Por isso vivemos bem, porque estamos certos, estamos corretos. Não vocês. Blasfemavam contra a igreja de Esmirna. Mas, meu amado, Jesus diz que conheço a tribulação pela qual você está passando. E aplicando para os nossos dias de hoje, qual a tribulação que você está passando? O que te atormenta? O que tira a tua paz? O que te tira do sério? O que te estressa tão rápido? Porque essa falta de controle, Ele conhece. Ele sabe o que você está passando. Por isso é hora, meu amado, minha amada, de joelhos em terra e o rosto no pó. É hora de se humilhar. É hora de reconhecer a sua miserabilidade humana. A nossa miserabilidade humana. É hora de se ajoelhar aos pés do Senhor. Sim, é verdade que Ele conhece as nossas tribulações, mas Ele quer ver em mim e em você um gesto, uma atitude de humildade, de um coração quebrantado, contrito. Meu amado, minha amada, conheça a tribulação pela qual você está passando. A sua pobreza, embora você seja rico. Jesus diz que conhece a tribulação e conhece também a pobreza da igreja, daquela membresia, daquele grupo de irmãos, mas que isso não é prioridade. Sabe por quê, meus amados? Porque eles eram pobres materialmente falando, eram pobres de bens materiais, mas eram ricos espiritualmente falando. Eram ricos para com Cristo Jesus. Porque nós podemos, meus amados, perder tudo nessa vida, mas se não perdemos a fé, não perdemos nada. Se não perdemos a fé, somos ricos. Basta exercitá-la. Basta adorar a Ele, unicamente a Ele, a Jesus de Nazaré. Ele diz que conhece as nossas tribulações, a nossa pobreza, embora nós sejamos ricos. Você, crente evangélico protestante, você que professa genuinamente a fé evangélica, você
que é membro congregante de uma igreja genuinamente evangélica, como a nossa Igreja Evangélica Batista em Cuitegi, você é rico. Independente de sua condição financeira, independente de seus bens materiais. Sabe por quê? Porque não importa. Isso é segundo plano. Bens materiais nesta terra. Porque você é co-irmão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E sabe quem é Jesus Cristo? O Filho de Deus. E sabe quem é o nosso Deus? O dono do ouro e o dono da prata. Sendo filho do dono do ouro e do dono da prata, o que você mais quer? Se não tão somente adorá-lo. Se não tão somente adorá-lo na beleza da sua santidade. Aleluia. Meu amado, minha amada, ele diz, embora você seja rico, somos ricos pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele ainda diz no versículo 9, e a blasfêmia dos que se declaram judeus e não são, sendo isto, sim, sinagoga de Satanás. A igreja tinha que suportar a blasfêmia dos judeus, como muitas vezes nos dias de hoje, nós temos que suportar a blasfêmia daqueles que criticam os crentes, os evangélicos protestantes, que se dizem cristãos e não são. São apenas de lábios. Como disse o próprio Jesus, este povo me honra da boca para fora, mas o seu coração está distante, está longe de mim. Assim eram os judeus dessa época. Se diziam judeus e não eram. Meu amado, minha amada, quantas vezes nós somos criticados, apontados, acusados, caluniados, difamados. Não se preocupe com isso. Está escrito que nós vamos passar por tudo isso, que nós temos que passar por tudo isso. Ele conhece a minha, a sua, a nossa tribulação, em quaisquer circunstâncias que sejam. Ele sabe que nós somos caluniados, acusados, apontados. Mas aqueles que nos apontam, que nos acusam, não servem ao verdadeiro Deus. Servem à imagem de escultura, à imagem de gesso, à imagem de madeira, à imagem de pau, uma imagem de pedra. Por isso não são verdadeiros cristãos. Porque os verdadeiros cristãos adoram ao Senhor, adoram a Deus em espírito e em verdade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deixe que fale, que aponte. A verdade é que o Deus deste século, que é escrito com D minúsculo, cegou o entendimento deles, cegou o entendimento dos homens, cegou o entendimento dos ímpios, cegou o entendimento do mundo lá fora para que não enxerguem a verdade. O Deus deste século, que é escrito com D minúsculo. Mas nós, que servimos a um Deus com D maiúsculo, que servimos a um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, nós sim, com respaldo na palavra do próprio Deus, somos os verdadeiros adoradores. Nós não somos distorcedores da palavra, como os muitos por aí o fazem, como faziam os judeus de antigamente, do tempo de Jesus, que distorciam a palavra, caluniavam as igrejas, porque não aceitavam a vinda de Jesus. E a igreja passava por essa tribulação, a igreja sofria essa perseguição, sofria essa humilhação, que geralmente essas pessoas eram poderosas no contexto humano, e a igreja muito sofria. E por falar em sofrimento, eu falo com você neste momento, como ministro de Deus na terra, não apenas em torno
da tribulação espiritual, mas num contexto geral. Qual a tua tribulação? O que você tem passado? O que está tirando o teu sono? Deixa eu dizer uma coisa para você. Persista. Não desista. Seja otimista. Busque ao Deus Todo-Poderoso. Busque ler a palavra de Deus. Busque se alimentar deste pão e beber dessa água todos os dias. Não está havendo culto nos templos, é verdade. Mas você tem a palavra na sua casa. Você tem tirado 30 minutos, 1 hora por dia para ler a palavra? Para comer desse pão e beber dessa água? Para se alimentar e ficar firme, ficar forte como uma palmeira? Meu amado, minha amada. Tiago capítulo 2, versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Ouvi, meus amados irmãos. Porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Tiago capítulo 2, versículo 5. Sim, foi isso que Deus prometeu a mim e a você. Prometeu aos pobres deste mundo que nós seríamos ricos na fé, como de fato somos, e herdeiros do reino que Ele nos prometeu. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Meu amado irmão, minha amada irmã, versículo de número 10, diz assim a palavra do Senhor. Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo estará para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Oh, aleluia! Meu amado irmão, minha amada irmã, é preciso ser fiel. É preciso que nós estejamos enraizados. Se não tiver, a árvore fica fácil de cair. Jesus diz em Apocalipse capítulo 2, versículo 10, não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Tem medo de quê? Por quê? Se nós sabemos para onde vamos, sabemos o que tem preparado para nós. João 14, 6 diz que no céu há muitos lugares, e este lugar está preparado para mim e para você, meu amado. Está preparado para a igreja de Cristo na terra. Está preparado para a sua noiva, e eu e você estamos inseridos neste contexto. Nós fazemos parte do corpo da igreja de Cristo. Aleluia! Não tenha medo das coisas que você vai sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vocês na prisão, para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias. Você já passou por alguma tribulação? Eu creio que sim. Não, pastor, nunca passei. Se prepare. Vai passar. Pastor, está profetizando mal? Não. Está escrito. Vai passar. Enquanto estivermos em cima dessa terra, passaremos por aflições, sim. Mas disse Jesus, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Lembra daquilo que eu sempre falo? Cuidado com aqueles crentes que só canta vitória, 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 vitória. É bem verdade que no final seremos vitoriosos. Mas nós passaremos por aflições nessa terra, sim. Enfrentaremos derrotas, sim. Não serão definitivas, mas enfrentaremos, passaremos. Cuidado com esses que não conhecem a palavra e distorcem a palavra.
Se o próprio Filho de Deus sofreu desde antes do nascimento até depois da morte, ele foi perseguido, e eu e você? Como não passaremos por aflições? Se Deus permitiu que seu Filho sofresse todas as coisas, como não nos dará também com ele todas as coisas? Meu amado, minha amada. Jesus fala que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejam postos à prova e passarão por uma tribulação de 10 dias. Essa tribulação de 10 dias, acredito eu que seja mais simbólica. Ela pode ser menos, ela pode ser mais, afinal, é uma tribulação. Lembra? Quando Beltesazar, Sadraque, Mesaque e Abednego foram provados 10 dias a comer legumes e não comer da mesa do rei, das iguarias do rei, e no final eles foram vitoriosos? Uma tribulação de 10 dias. Pode ser menos do que isso. Pode ser exatamente 10 dias. E pode ser muito mais que 10 dias. O importante é que você esteja enraizado, esteja alicerçado, esteja fundamentado na palavra, em Deus, no seu amor, no seu poder, na sua graça, na sua misericórdia. O importante é que você esteja alimentado por essa palavra. Você sabia que todos os dias, ou melhor, você sabe que todos os dias, nós temos que nos alimentar pelo menos 3 vezes ao dia, para podermos ficar firmes, para podermos estar de pé, diante de todas e quaisquer coisas. Espiritualmente falando, é semelhante, é parecido. Assim como nos alimentamos o nosso corpo, a matéria, 3 vezes ao dia, pelo menos. É necessário que todos os dias nós nos alimentemos da palavra, alimentemos o nosso espírito, nossa alma, para superar os obstáculos, vencer os obstáculos, superar as barreiras. Precisamos nos fortificar na presença do Senhor, meu amado, minha amada. Ou você é daquele que tem tempo para tudo no ativismo, na correria da vida, e não tem tempo para Deus? Não tem tempo para Deus. Você quer as bênçãos de Deus, mas não tem tempo para Deus. Toda hora, todo momento você quer receber as bênçãos deles, as provisões dele, a solução dele. Você quer as bênçãos? Amém. Mas antes das bênçãos, tenha tempo para o Senhor das bênçãos. Não justifica trabalho, não justifica esposa, não justifica filhos, não justifica marido, não justifica casa, não justifica nada. Se nós buscarmos, até nisso ele também nos ajuda a conciliarmos o nosso tempo e termos tempo para Deus dentro de casa, como estamos nos últimos dias, nos últimos tempos. Você já parou para pensar nisso? Não, pastor, dentro de casa não dá. Dá sim, basta querer. Basta querer. Quem sabe os problemas que você está enfrentando dentro da sua casa, no seu casamento, como as reportagens estão mostrando, que nessa pandemia, nesse coronavírus, casais se matando, casais se atribulando além do normal. Porque eles têm tempo para tudo, menos para Deus. Se lembram de Deus nos lábios, como disse Jesus, mas o coração está longe do Senhor. Aí o inimigo entra e faz a festa. E isto, não se escandalize, também tem acontecido no nosso meio. Também tem acontecido no meio da igreja. Onde está seus 30 minutos por dia para ler a palavra? Onde está seus 30 minutos por dia para se dedicar ao Senhor, para orar ao Senhor, para jejuar por alguma causa, colocá-la diante do Senhor? Provações. Todos nós passaremos por provações, meu amado. Para que vocês sejam postos à prova e passem por uma tribulação de 10 dias.
Seja fiel ou seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Jesus nos mostra, nos ensina, nos orienta a sermos fiel, se for o caso, até a morte. Como ele foi, fiel até a morte e morte de cruz. Lembra no momento da prisão de Jesus? Lembra quando Pedro cortou a orelha do soldado mau? E ele colocou no lugar? Mandou que Pedro guardasse a espada, quem vir pela espada, a espada morrerá. E chamou a atenção de Pedro. Pedro, não sabes tu que se eu quisesse oraria ao Pai e ele mandaria uma legião de anjos e ninguém me tocaria? Mas Pedro, eu vim para cumprir a minha missão. E cumprir até o fim. E ele cumpriu até o fim, até a morte e morte de cruz. E eu e você? Como agimos na prova, na tribulação? Jesus nos orienta que sejamos fiel até a morte, se quisermos receber a coroa da vida. Você está pensando que é de graça? É graça porque nós fomos agraciados. Nós temos que fazer nossa parte. É isso que eu estou falando para você. Diante de todas e quaisquer circunstâncias, sejam elas adversas ou não, impossíveis aos nossos olhos ou não, sejamos fiéis ao Senhor. Fez algum negócio? Depois descobriu que teve prejuízo? Meu amado, minha amada, arque com as consequências e seja fiel até a morte. Mas tem muitos de nós deixando a fidelidade de lado. Tem muitos de nós trocando Jesus por qualquer coisa. Trocando Jesus por Faustão, trocando Jesus por Silvio Santos, trocando Jesus pela Netflix, trocando Jesus pelo Amazon Prime, trocando Jesus pelas noitadas. Tem tempo para tudo, menos para Jesus. Mas quando está na prova, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Jesus nos diz que tem uma coroa preparada para mim e para você. O galardão está preparado para mim e para você. Você vai receber? Ou vai perder seu galardão? A coroa vai ser posta na sua cabeça? Ou você não vai receber sua coroa? Não, pastor, que isso? Eu vou receber o meu galardão, sim. Aconteça o que acontecer. Eu vou receber a coroa da vida, sim. Aconteça o que acontecer. Então, eu e você, sejamos fiéis a Deus em tudo, até a morte. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você que está ouvindo essa mensagem, está ouvindo pelos ouvidos da carne ou pelos ouvidos espirituais? Por quais ouvidos essas palavras estão adentrando em você? Elas estão descendo ao solo fértil do teu coração para aí se enraizar? Porque para superar tudo isso, tem que ter raiz. Está ouvindo o fundo musical? Tem que ter raiz. Senão não consegue. Senão não chega lá. Senão não recebe o galardão. Senão não recebe a coroa da vida. Aleluia. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. De jeito nenhum, meu amado. Apocalipse, capítulo de número 7, versículo 14, diz assim: E eu disse-lhes, Senhor, tu sabes. E ele disse-me, estes são os que vieram da grande tribulação,
E lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Por isso estão diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Nunca mais terão fome, nunca mais terão sede, nem sol nem calma alguma cairá sobre eles. Porque o Cordeiro está no meio do trono, o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará. Aleluia! E lhes servirá de guia para as fontes das águas da vida. E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima. Aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. E ele disse-me: estes são os que vieram da grande tribulação. Supere a sua tribulação, persevere, busque ao Senhor. E lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Olha o poder do sangue de Jesus. Sabemos que o sangue carmesim é vermelho encarnado, mas lavam nossas vestes, branqueiam e ficam brancos como a neve. Por isso estão diante do trono de Deus aqueles que passaram pela tribulação e o servem de dia e de noite no seu templo. Estaremos lá um dia em nome de Jesus. E aquele que está sentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Vem, Senhor, aleluia. Nunca mais teremos fome, nunca mais teremos sede. Nem o sol virá sobre nós, nem calma alguma será necessária sobre nós. Sabe por quê? Porque o Cordeiro que está no meio do trono nos apacentará e nos servirá de guia para as fontes da água da vida. E Deus limpará dos nossos olhos toda lágrima. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Da ontem à noite, fui às lágrimas, lembrando da minha mãe, lembrando da minha esposa, a mais recente, como hoje mais uma vez. Mas quando chegarmos lá, Deus limpará dos nossos olhos, dos meus olhos, dos olhos dos meus filhos, toda lágrima. Aleluia! Isso é para aqueles que superarem, que vencerem, suportarem a grande tribulação. Aleluia! As adversidades da vida. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte. Você sabe o que é a segunda morte? É o lago de fogo e enxofre que está preparado para o diabo e seus anjos. Não é para mim, meu amado. Não é para você, não é para a igreja, não é para a noiva de Cristo. São para aqueles que não reconhecem a Jesus como seu único e suficiente Salvador. São para aqueles que trocam Jesus por qualquer coisa, por qualquer pretexto para não ir à sua casa, por qualquer pretexto para não ir à igreja, para não assumir um compromisso, para entregar a liderança. Pastor, eu quero ser apenas crente de banco. Cuidado com você, que troca Jesus por coisa dessa terra. Não, pastor, eu deixei a igreja, mas não deixei Jesus. Não existe isso. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Diz a palavra do Senhor: não deixai de congregar, como é costume de alguns. E você que deixou a igreja, como vai congregar? Você está neste contexto. Você abandonou o barco. Você trocou Jesus por coisas terrenas. Cuidado. Jesus está às portas. Jesus está voltando. Mas a palavra nos ensina, nos mostra, que para perseverar até o fim, sem se desviar dos caminhos do Senhor, nem para a direita nem para a esquerda, é preciso ter raiz. Só quem tem raiz
Eu já estava nos caminhos do Senhor há bom tempo, quando perdi a minha mãe. Há 10 meses e pouco, perdi minha esposa. Nada disso abalou minha fé. Nada disso mexeu com as estruturas da minha fé. Nem dos meus filhos. Sabe por quê? Porque nós temos raiz. Porque nós estamos enraizados na palavra de Deus. Enraizados no amor de Deus. Na graça e misericórdia do Senhor. Procuramos nos alimentar da palavra de Deus. Só quem tem raiz é que permanece, independente de toda e quaisquer circunstância, independente de toda e quaisquer adversidade. Porque o meu Deus, o seu Deus, o nosso Deus é maior do que todos os problemas. Aleluia. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. Amém? Oremos ao Senhor nosso Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, eu quero te agradecer por essa mensagem. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue a nos usar para que teu povo seja restaurado, revigorado, para que muitos despertem. Pai, assim como falaste com a igreja de Esmirna, Senhor, fala também conosco nos dias de hoje. Pai, eu tomo posse da tua palavra, tomo posse do teu alerta, dos teus ensinamentos. Obrigado, Jesus. Obrigado, meu Deus. Obrigado por tudo. Abençoe, ó Deus, cada servo da tua casa, cada filho teu, onde quer que se encontrem. Guarda-os, protege-os dessa pandemia, não só dela, mas de tantas outras enfermidades, de tantos outros acidentes e incidentes. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, meu Deus. Obrigado. Abençoa cada membro da nossa igreja, cada congregante, cada visitante. E que teu nome seja glorificado através de nossas vidas. Onde quer que coloquemos a planta de nossos pés, onde quer que coloquemos nossas mãos, Senhor, sejamos sal e luz da terra e venhamos a prosperar. E hoje, ó Deus, é tido aqui na terra como o dia do pastor. O que é um pastor? Um pai que orienta, um pai que ama, um pai que se importa, um pai que se preocupa com o seu rebanho, com a igreja, a qual Deus lhe confiou. Aquele que muitas vezes é mal entendido, aquele que muitas vezes tem que corrigir, tem que exortar, tem que disciplinar, aquele que muitas vezes abraça, beija, aquele que muitas vezes leva a palavra de amor, de carinho, de afeto. Isso é um pastor, isso é um pai. Mas ele também é um ser humano, como eu e tantos outros, que precisamos, meus amados, minhas amadas, das suas orações, do seu apoio, da sua compreensão, da sua humildade. Obrigado, meu Deus, por esse dia. Obrigado, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. É assim que oramos e te agradecemos, crendo pelos olhos da fé, que o Senhor é conosco. Que o Senhor é conosco. Que o Senhor está a nos ajudar a estarmos com a nossa raiz firme no Evangelho, firme na tua palavra, firme no teu poder, para suportar muitas coisas que suportamos e que precisamos suportar só quem tem raiz. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua vida. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vós, em nome de Jesus. Amém.